Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Felipe aí dando continuidade, então, a agricultura no Brasil, beleza? Então, para fechar aí agora de vez a agricultura no Brasil, nós vamos estar retomando alguns conceitos, certo? E se aprofundando em novos assuntos aí no que diz respeito sobre a agricultura no Brasil propriamente dito. Então, vamos lá, olha só. A agropecuária brasileira, nós não podemos esquecer que esta agropecuária brasileira ela é muito rica e, logicamente, é um dos principais commodities de exportação do nosso país. Então, nosso país exporta muitos grãos, ou seja, muitos cereais. O nosso país também exporta bastante carne de animais aí, entre eles aí o boizinho, o franguinho, o suíno e por aí vai, tranquilo? Então veja só como está estruturada digamos assim, as propriedades rurais aqui no nosso país. Então, olha só, lembrando que isso daqui o professor já falou para vocês e retorna a falar, é extremamente concentradora. O que isso daí significa? Significa que, olha só, tem pouca gente que possui muita terra. Então, o que isso daí é? Nada mais é do que os grandes latifundiários, certo? E esses grandes latifundiários, eles podem ter aí terras produtivas ou terras improdutivas. Lembrando que essas terras improdutivas, às vezes, mantida para especulação imobiliária aí no futuro. Muita gente possui pouquíssima terra e muito mais gente não possui terra nenhuma. Então, aqui está o problema que nós chamamos aí da reforma agrária no nosso país, porque muita gente não tem terra nenhuma e gostaria de ter um pedaço de terra para desenvolver aí um trabalho, para desenvolver um plantio. Olha só esse gráfico aqui, certo? Este gráfico aqui são das propriedades rurais, efetivamente aí no nosso país. Então, nós vamos ver que as grandes propriedades rurais, certo? Mais de 1.000 hectares, que é esse verdinho aqui, certo? Ocupa um grande espaço, digamos assim, das lavouras brasileiras. Ou seja, aqui se concentram aquilo que nós podemos dizer dos latifundiários. Lembrando que isso daqui não quer dizer que essas terras aqui são todas produtivas, beleza? Aí nós temos aí o amarelinho que vem em segundo lugar, que são os médios proprietários rurais, certo? Que muitas vezes acabam se classificando como também grandes latifundiários, e daí chama a atenção de vocês para 2,6% aqui, 3% das propriedades que têm apenas 10 hectares, certo? Então vejam que há uma diferença bem grande, tá? Entre o número e a porcentagem de propriedades rurais diretamente relacionada em módulos, ou seja, pequena, média e grande propriedade rural. Olha só, tá? Como se pode perceber pelo gráfico, quase metade das terras do Brasil está concentrada nas mãos dos grandes proprietários rurais. Então, sendo muitas dessas propriedades o que improdutivas, beleza? Então, não quer dizer porque o camarada lá possui uma grande extensão de terra, certo? Que ele está produzindo em toda a sua extensão. Não. Às vezes, ele produz em apenas ali uma porcentagem da terra propriamente dita. O que isso daí quer dizer? Quer dizer que o Brasil poderia, digamos assim, produzir muito mais, vender muito mais cereais do que ele vende hoje em dia, se essas terras fossem ocupadas aí, ou trabalhadas de forma correta, beleza? Lembrando também, essa improdutividade aqui, ela está também diretamente relacionada ao quê? Relacionada ao custo da lavoura. Às vezes a lavoura tem um custo muito elevado e nós sabemos que essa lavoura, plantação aí de insumos agrícolas, ela depende bastante das condições climáticas. Então, se não há uma condição climática favorável, se não chove, por exemplo, no tempo correto, se não estia no tempo correto, há prejuízo para o agricultor. Então, acaba se tornando algo aí de prejuízo e não de lucro. Então,
Por isso que muitas vezes boa parte da terra são improdutivas e eles deixam essas terras aí para especulação imobiliária. O que isso daí quer dizer? Vender ou lotear futuramente aí essas terras aí. Diante disso, logicamente que há bastante terras aí improdutivas, surge o que? Um movimento que nós já tratamos na aula passada, que é o movimento aí do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, beleza? Ou seja, que muitas vezes acaba invadindo essas terras que são consideradas improdutivas para forçar aí, digamos assim, uma reforma agrária, beleza? Indo aí mais além, aqui a reforma agrária, lembrando que a reforma agrária traria benefício não só para os habitantes do meio rural, como para a geração de emprego e acesso à propriedade, mas para a população brasileira como um todo, pois diminuiria a migração para os grandes centros urbanos. O que isso daqui quer dizer? Que se houvesse a reforma agrária, evitaria aquilo que nós chamamos de êxodo rural, beleza? Segundo, logicamente, essas estatísticas. Lembrando que também a reforma agrária vai além da distribuição de terras. E hoje, a reforma agrária, o principal movimento que luta pela reforma agrária aqui no nosso país, é o movimento sem terra, que muitas vezes acaba, logicamente, gerando violência no meio rural. Então, uma das principais, aí, digamos assim, violências que ocorrem no meio rural, etc., além dos grileiros, além dos poceiros, um dos, digamos assim, um dos principais movimentos que vai ocasionar aí tragédias no meio rural, nada mais é do que esses movimentos sem terra, beleza? Então, critérios para a reforma agrária. Isso daqui é bastante importante, então preste bastante atenção. Deve-se levar em consideração alguns fatores. Localização numa região mais favorável e a comercialização, ou seja, não adianta eu doar terra para os camaradas lá no meio da floresta amazônica, que não tem estrada para escoação dos seus produtos. Não vai adiantar nada. Então tem que ter o quê? Toda uma logística aí por trás, além da simples doação de terra. Qualidade natural dos elementos da paisagem, certo? Ou seja, dentro dessa qualidade natural dos elementos da paisagem, entra aí o que nós chamamos de preservação à natureza, dentro desses módulos rurais aí, logicamente, o tipo de solo, se o solo é agricultável ou não, se o solo é rico ou não. Então todos esses fatores entra em consideração aqui. Infraestrutura de energia, então a energia tem que ser levada até essas propriedades rurais, porque logicamente é uma fonte básica, digamos assim, para os seres humanos. Então, na visão dos grandes proprietários de terra, o governo poderia resolver logo o problema dos sem terra, distribuindo terras vazias da Amazônia e no semiárido nordestino. Será que isso daqui adiantaria sem toda essa logística aqui? Eu creio que não, tá? Notem que no semiárido nordestino iria precisar o quê? De um grande investimento em sistema de irrigação e também construções de estradas para dar vazão aos insumos agrícolas produzidos. E aqui na floresta amazônica, certo? Essas áreas vazias aqui do Amazonas, o que acontece? A infraestrutura de estrada também teria que ocorrer. E também lembrando que não são todas as áreas do Amazonas que são férteis, tá? Porque o solo lá é meio arenoso. Então veja só toda a logística que está por trás aí da reforma agrária também. Não é simplesmente doar terra aí devoluta, tá? Tem que ter, logicamente, um estudo em cima disso e, logicamente, muito gasto por parte do governo. Aproveitamento do espaço agrícola. Olha só, nós temos terras ociosas, como eu já falei para vocês, especulações imobiliárias que vão se valorizando com o tempo. Então, o que ocorre? Tá? Ocorre que muita gente não planta, em decorrência ou não cultiva, em decorrência das condições climáticas. Cria lá umas cabeças de gado lá, etc., certo?
e deixa as terras aí para especulação imobiliária futuramente. Então, olha só, usando a terra como fonte de especulação financeira, enquanto grande parte da população passa fome, frequentemente alimentos têm que ser importados. Então, veja só, essa importação de alimentos ocorre por quê? Muitas vezes porque não é dado subsídio suficiente, tá, para a agricultura familiar, além, logicamente, dessa fonte de especulação financeira ou imobiliária que ocorre nas terras propriamente ditas. Lembrando que hoje, né, o uso da terra no Brasil não ocorre de forma uniforme, ou seja, o uso da terra aqui no nosso país, tá, que está dividido aí muitas vezes em módulos rurais, eles não são utilizados em 100% para a produção de alimentos. Isso daí acaba, logicamente, gerando na falta de alguns grãos, de alguns cereais aqui no nosso país, que nós temos que importar de outros países. Mas é só isso, né, que ocorre? Não, tem outros fatores também, como por exemplo, a produção de plantation ser voltada efetivamente para a exportação. Dentro desse critério, logicamente, os agricultores irão cultivar o quê? Né, os commodities que mais vendem no mundo. Entre eles aí nós podemos destacar a soja propriamente dita.